contos, narrativas e parábolas. Todo o nosso esforço linguístico é em prol do objetivo de aprender a contar histórias. Temos de aprender a contar histórias porque durante toda a hora, durante a nossa rotina do dia a dia, do nosso cotidiano, durante todo o dia, nas mais diversas relações sociais que estabelecemos no nosso cotidiano, estamos contando histórias. É isso. Precisamos aprender a contar histórias e expandir a nossa capacidade criativa para evoluir a nossa linguagem. É isso. Vamos lá. O que tem que ver a fábula dos 3 porquinhos com a parábola de Jesus da casa construída sobre a rocha e da casa construída na areia? Tem muita coisa a ver. E veremos neste vídeo que tudo que liga e conecta os 2 textos é a significância de um trabalho bem executado. Devemos sempre caminhar pelo caminho estreito daquele trabalho que, mesmo sendo mais difícil, permanece. Por isso que é difícil, porque permanece. Então, para o contexto que queremos enriquecer, que é o contexto dos jovens socioeducandos da Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, que participam da atividade da Escola de Campeões, que absorvamos destes 2 textos inteligências para que venhamos a dar bons encaminhamentos à nossa jornada socioeducativa, nossa jornada de cumprimento de medida socioeducativa. Vamos lá. Construamos uma jornada sadia, construída sobre a rocha. Ao primeiro texto, Fábula dos 3 porquinhos. Em uma floresta não muito longe, morava uma feliz família de porquinhos com 3 irmãos. Conforme eles foram crescendo, seus pais perceberam que ainda estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram dinheiro a cada um deles e alguns bons conselhos. Assim, os 3 porquinhos partiram para o bosque em busca de um bom lugar para construir, cada um, a sua casa. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por um meio de construir sua casa o mais rápido possível e de um modo que não necessitasse de muito esforço. Ele decidiu construir uma casa de palha, embora os seus irmãos lhe tenham dito que não era segura. Já o segundo porquinho, que era um pouco menos preguiçoso que o primeiro, mas que também não gostava muito de trabalhar, construiu uma casa de madeira. Ele decidiu assim porque julgava ser mais resistente que uma casa de palha, mas ainda assim era bem rápido de se construir. E o terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos e alvenaria. Demorou um pouco mais para construí-la, mas depois de 3 dias de intenso trabalho e muito esforço, a casa estava prontinha. Trabalho árduo e bem executado. Construamos a nossa jornada socioeducativa sobre a rocha, trabalhando como o terceiro porquinho, construindo uma casa de tijolos e alvenaria. Avancemos. Com todos morando em suas casas, chegou a notícia de que um perigoso lobo rondava pelo bosque. E não demorou muito para que ele aparecesse pelas redondezas das casas dos porquinhos, em busca de uma boa presa para encher a pança. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidar o lobo, disse: "Vá embora, seu lobo, aqui você não vai entrar." O lobo insistiu e disse: "Abra logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e a sua casa destruirei."
Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, foi correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas felizmente não conseguiu alcançá-lo. O lobo então bateu na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, certo de que sua casa era mais resistente, disse: "Vá embora, seu lobo. Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar de jeito nenhum." O lobo então disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e esta casa também destruirei." Claro que os porquinhos não abriram a porta da casa. Então o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, apavorados, correram em direção à casa de tijolo e cimento de seu irmão. Mais uma vez, de novo, o lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Após as batidas do lobo na porta, os porquinhos começaram a cantarolar confiantes. Ha, 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 ha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ha, 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 ha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, ha, 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 ha. O lobo, ficando muito puto, encolerizado, enraivecido, ficando cada vez mais furioso de ira, gritou: "Abram a porta já!" No que os porquinhos responderam: "Vá embora, seu lobo, você não conseguirá derrubar esta casa, porque ela é a mais resistente de todas." "Abram logo esta porta, ou soprarei, soprarei, e esta casa destruirei", retrucou o lobo bastante furioso, muito puto. Como os porquinhos não abriram, o lobo começou a soprar, 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 soprar e soprar. Mas a casa continuava inteira no mesmo lugar. Observemos o fruto de um bom trabalho sólido, muito bem executado. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar e teve uma genial ideia. Genial com J, né? Tive uma ideia genial. Agora eles vão me pagar. Vou arrumar uma escada para subir no telhado e entrar na casa pela chaminé. Mas os porquinhos reagiram logo, ferveram um balde enorme de água, colocaram-no ao pé no final da chaminé, na lareira, e ficaram só observando. Quando o lobo entrou na chaminé, acabou caindo bem dentro do balde cheio de água fervendo. "Oxe, oxe, oxe, socorro, socorro, tá quente, meu rabo tá pegando fogo, socorro, socorro", gritou o lobo muito assustado e desesperado. Ele saiu correndo até ao lago para aliviar as suas queimaduras e nunca mais voltou a molestar os porquinhos. E quanto aos porquinhos, eles decidiram morar todos juntos e aprenderam a lição de que tudo o que é feito com esforço tem melhor resultado. Intertextualização. Vamos à intertextualidade, a atividade e ação de entrelaçamento de diversos textos em prol de um significado. E o significado que estamos buscando é como construir uma jornada socioeducativa sólida.
Afinal, o trabalho do socioeducando é administrar a sua própria medida socioeducativa. Então, vamos lá. Ao segundo texto. Palavras de Jesus. Parábola da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Todo aquele, portanto, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e sensato, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquela jornada socioeducativa construída sobre a rocha. E a rocha é tudo o que você constrói de positivo durante a sua própria jornada socioeducativa. Captou? É isso aí. Repetirei e seguirei sem interrupções. Todo aquele, portanto, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente e inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo e descuidado, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos impetuosos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da sua palavra, porque Jesus os ensinava como tendo a autoridade de quem sabe a sabedoria, de quem é amigo da sabedoria, e não como aqueles que apenas trabalham textos por trabalharem textos, ficam presos na letra e não vão ao significado. Aplicação prática na vida. E a gente vai contextualizar para a jornada socioeducativa. Aplicação prática na vida. Todo trabalho de boa qualidade leva tempo para ser bem executado e estabelecido no mercado. Cada minuto gasto no bom processo produtivo vale ouro. Persistência e esperança se fazem indispensáveis à execução de um trabalho de excelência. Parafrasearei contextualizando a jornada socioeducativa. Paráfrase. Uma jornada socioeducativa de qualidade e bem executada leva um pouquinho de tempo para ser estruturada e estabelecida na instituição de internação, no nosso caso, UNIRE. Cada minuto gasto no seu processo de construção da sua jornada socioeducativa é um excelente processo produtivo que vale a pena, vale ouro. Persistência e esperança se fazem indispensáveis à execução de um trabalho de excelência. É isso. Aprimoremos a nossa jornada socioeducativa. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. Assim, contribuiremos para que o princípio da brevidade socioeducativa aconteça. Medida breve, mas com transformação de consciência. Que o jovem saiba que a sua jornada socioeducativa é uma simulação do que será a vivência na sociedade aberta. Todos os processos comunicativos que o jovem estabelece na instituição, por exemplo, já é uma simulação de uma entrevista de emprego quando ele tentar se inserir no mercado de trabalho.
Então, vamos trabalhar de modo inteligente, racionalizando todos os esforços em prol da construção de uma jornada socioeducativa sobre a rocha. É isso. Percebemos que se Jesus quisesse contar a fábula dos 3 porquinhos, daria no mesmo. O sentido, a significância do sentido seria alcançada. Se Jesus quisesse não usar a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída na areia e quisesse utilizar a fábula dos 3 porquinhos, daria certo. É isso. O que importa é o significado. Busquemos o melhor significado. Dá trabalho? Dá tempo? É muito trabalho e muito tempo empenhado numa boa obra. É isso. Mas vale a pena. Papai do céu abençoa o esforço feito para um trabalho bem executado e bem acabado. Que sejamos zelosos na administração da nossa medida socioeducativa. Afinal, o trabalho do socioeducando é administrar a sua própria medida socioeducativa. É com esse espírito que estamos trabalhando o projeto de férias da Escola de Campeões, janeiro de 2023. História de José do Egito, história de Moisés do Nilo e história dos barcos de papel. Autoria de José Maviael Monteiro. 3 esforços de leitura que serão apresentados à Escola da Unire quando do retorno das aulas no mês de fevereiro do ano de 2023. Papai do Céu nos proporciona começar 2023 com excelência, com muito esforço para a execução da boa obra. Começamos 2023 já com o texto de José do Egito terminado. A playlist está pronta. Um trabalho que dá muito tempo, demora muito tempo para ser feito, mas vale a pena. Avancemos, é isso. Vamos juntos. José do Egito, Moisés do Nilo e os barcos de papel. Viva a leitura, viva a literatura, viva o letramento, viva a alfabetização, viva a Escola da Unire, viva a Unire, viva a Escola de Campeões. Amém.